Salve, salve, meninos! E aí, aprenderam a primeira videoaula aí sobre oncogênese? Estão prontos para a gente começar uma outra parte? Aqui é a professora Luciana e hoje a gente vai ver nessa videoaula sobre os mecanismos de ativação dos proto-oncogenes, formando os oncogenes. Bora lá? Então, meninos, na nossa última aula, na nossa última videoaula, eu deixei essa pergunta para vocês. Quais mecanismos genéticos permitem uma mutação de ganho de função dos protocongenes para formar os oncogenes? Alguém já leu? Nós temos 4 mecanismos genéticos, né, envolvidos nesse ganho de função. Então, vejam essa imagem aqui. E existe mutação pontual, onde essa mutação acontece no gene, e aí pode ser uma única mutação, então, que leva uma proteína que hiperativa, que vive ligada, vive sendo expressa, funcionando, ou que pode ser resistente à degradação. Então, um exemplo é a RAS, por exemplo, que a gente vai ver. Ou pode, né, ter uma mutação no elemento de controle, no promotor, e aquele promotor está sempre ativado. E está tendo sempre a transcrição aqui dessa região. Então, isso pode acontecer, por exemplo, para codificar algum fator de crescimento, ok? Em excesso. Outro mecanismo que vocês olharem aqui do lado esquerdo é a translocação, onde um gene ele é levado para outro cromossomo e uma região promotora que está sempre sendo expresso. A gente vai ver aí a translocação do MYC com a imunoglobulina e vai ver como isso funciona, ok? E um outro mecanismo que é a amplificação do gene. Então, imagina que isso aqui, ó, o fator de crescimento em excesso devido à amplificação. O mecanismo ainda é incerto, a gente não sabe como, só sabe que existe múltiplas cópias daquele gene. Então, se eu tinha um fator derivado de fibroblasto, por exemplo, né, expresso, eu tinha lá, imagina, 1 grama, vamos pôr entre aspas, essa 1 grama. De repente, a célula, né, do fibroblasto está produzindo 10 gramas, 10 vezes mais. E aí a gente vai olhar, tem amplificação. Se eu tenho mais fator de crescimento chegando nas células, elas vão proliferar mais, porque é o fator de crescimento que faz a célula entrar em G1, ok? Para essa videoaula, meninos, tem que entender bem aquela primeira, relembrar o ciclo celular para poder entender o que eu estou falando aqui. Então, quem não conseguiu ainda amadurecer o primeiro vídeo, né, dá um retorno lá e estuda bem a regulação do ciclo celular, ok? Vamos ver um exemplo de cada uma dessas alterações. Então, como é que gera oncogenes? Pode ser uma mutação pontual, amplificação gênica e translocação. E existe aqui, né, uma hipometilação que a gente vai ver em outro vídeo, que mostra que, por exemplo, um promotor hipometilado ele é mais tranquilo. E isso não depende de uma mutação, e simplesmente uma alteração epigenética, que vai além dos genes. Não é uma mutação de trocar bases nitrogenadas, é só o padrão de metilação que muda. Então, vamos ver um exemplo de mutação pontual. Gene RAS. Então, o gene RAS é uma mini proteína G, é um exemplo de proto-oncogene e está relacionado com o processo de sinalização, transdução de sinal via a tirosina quinase, que envolve RAS e MAP quinase, que eu falei para vocês naquele primeiro vídeo. Essa proteína RAS, então, é uma mini proteína G, então ela depende de GTP para estar funcionando. Então, a RAS com GTP, ela está ligada e está fosforilando. A RAS com GDP, ela está desligada, ok? Uma célula tumoral, então, só para você ter ideia, a RAS está mutada. Ela fica ligada permanentemente com o GTP. Não consegue tirar o GTP. Então, ela funciona sem parar. 30% dos tumores humanos estão relacionados com essa mutação. Então, vamos ver esse slide aqui, que refere-se
um pouco do que a gente viu na videoaula anterior. Está lá o fator de crescimento, chegando no receptor, tá vendo que ele dimerizou? Receptor tirosina quinase, que vai autofosforilar e vai vir as proteínas adaptadoras, né, de RB, SOS, que vão ativar a RAS. Vai trocar aqui, ó, vai permitir a RAS estar com GTP. Essa RAS GTP vai ativar a via da MAP quinase, então vai vir RAF, MEC e ERK, que vai fosforilar fatores de transcrição que vão lá para o núcleo da célula e vão fazer a célula expressar a ciclina D, que nós vimos na última aula, e também MYC, que a gente vai saber para que serve MYC, ok? Então, quando vem a sinalização, tá vendo? Ó, o hormônio de crescimento, esse receptor, tudo isso tem que chegar na célula para estimular a RAS. Agora, pensa uma célula tumoral que a RAS está mutada e ela permanentemente está nessa forma, RAS-GTP. Ela vai ativar isso aqui constantemente e a célula vai ter muita ciclina e muito MYC. A ciclina D, ela vai se ligar à CDK, não é isso? A quinase dependente de ciclina. O complexo ciclina-CDK faz a célula avançar no ciclo. A célula vai entrar em G1, ok? Só para relembrar, o complexo ciclina-CDK fosforila RB. RB libera o fator E2F, que vai lá para o núcleo e vai estimular a produção das enzimas relacionadas com a duplicação do DNA. Aí a célula sai de G1 e vai para a fase S, ok? Bem, ao mesmo tempo, esse fator de transcrição estimula também a produção do MYC. Esse MYC, uma das funções dele é codificar a telomerase. Tudo bem? E só revendo aqui, ó, para quem não sabe a sinalização, existe uma proteína GAP que ela faz trocar GTP por GDP, inativando a RAS. Então, nós falamos que a GAP inativa a RAS, ok? Se houver uma mutação nessa GAP aqui, ó, se eu não tiver mais ela, uma deleção, ela vai ficar ligada também. Então, a mutação pode ser aqui na RAS, tornando ela funcional, ativa, ou pode ser uma mutação de perda de função da GAP. Essa GAP, então, ela diminui o ciclo. Então, a GAP é considerada uma proteína codificada por um gene supressor tumoral. Já a RAS é uma proteína codificada por um proto-oncogene, ok? Se houver mutação na RAS, de ganho de função, tudo isso aqui vai funcionar sem precisar de hormônio de crescimento. Então, queridos, uma célula tumoral para proliferar, ela precisa de hormônio de crescimento? Só que não. Basta ter uma mutaçãozinha aqui na RAS e isso aqui tudo dispara sem precisar dessas coisas aqui para trás. Compreenderam? O MYC, o que o MYC faz? MYC mouse. Então, a proteína MYC, né, é codificada por um protoconcogene e atua como fator de transcrição, essa proteína. Ela ativa, né, as CDKs, então as quinases, dependentes de ciclinas, e reprime as CDKIs, as inibidores CDK. A CDK é acelerador, faz a célula andar no ciclo se acoplada à ciclina. E a CDKI bloqueia isso aqui, ok? Então, aumenta a CDK e diminui a CDKI. Então, a célula vai andar. O que mais? A célula, então, vai sair da fase G1 e vai para a fase S. Esse fator MYC, ele também estimula a produção de quem? Telomerase. O que a telomerase faz, meus meninos? Estimula a duplicação dos telômeros, matando íntegro, e a célula não entra em senescência. Então, vamos pensar nessa mutação da RAS. Mutação permanente da RAS fez aumentar o quê? MYC. Fez aumentar telomerase. Então, a célula, quando muta a RAS, ela aumenta a expressão de MYC e aumenta a expressão de telomerase, tornando ela uma célula jovem que não morre, né? Aumentando a CDK, que vai acelerar o ciclo, ok? Então, produz ciclina, MYC, não é isso que eu falei que a mutação de RAS faz? E aumenta a telomerase. Além disso, a expressão nessas proteínas MYCs, ela reduz a adesão das células para elas poderem fazer mitose
e aumenta a motilidade dessas células, ok? Bem, vimos a mutação pontual, né? Queremos ver agora um exemplo de translocação. Um exemplo que interessa muito para nós, né, é a translocação de MYC, que eu acabei de falar, para o gene da imunoglobulina, e translocação 814, que vai fazer essa translocação, vai fazer com que MYC seja produzido em grandes quantidades. Essa translocação está relacionada com um tipo de linfoma de Burkitt, que acomete mais crianças e que nós vamos ver um pouquinho e vocês vão estudar muito isso em patologia depois. Então, tá lá o MYC, ele está localizado no cromossomo 8, tá vendo? Ele bem na extremidade. Então, aqui no braço inferior, ok? E aqui está o cromossomo 14 com a imunoglobulina de cadeia pesada. O que vai acontecer? Isso está relacionado com linfoma, no linfócito. No linfócito B, não está sendo expresso muito esse gene aqui da cadeia pesada? Esse promotor, então, nós falamos que é um promotor forte, que está upregulate, ou seja, ele está sendo estimulado o tempo todo. Aqui é induzível, vai ser expresso, mas em pequenas quantidades. Quando acontece a translocação do MYC para cá, olha, forma um cromossomo 14 que recebeu um pedaço de MYC. Lá no linfócito, isso aqui ó, vai ser superexpresso igual à cadeia pesada. Então, eu vou ter uma grande quantidade de CMYC, porque CMYC foi parar em um promotor que está permanentemente ligado, um promotor que está sendo expresso. Vamos lembrar de regulação do promotor. O que regula? Metilação. Se o promotor está metilado, ele está desligado. Se o promotor está pouco metilado, desmetilado, ele está sendo expresso. Então, o promotor da cadeia pesada lá no linfócito B, ele está hipometilado, ele está sendo expresso. E aí, produz cadeia pesada e produz a proteína MYC. Ok? Então, essa translocação faz o MYC ganhar a função, aumentar a expressão dele. Uma translocação do MYC, meninos, é uma mutação de ganho de função. Há uma superexpressão dele. Se há uma superexpressão de MYC, aumenta a produção de telomerase e de CDK, que faz o ciclo andar, aumenta a proliferação. Então, essa translocação é porque a gente está transferindo o gene MYC para a região do gene da imunoglobulina, que está sendo superexpresso no linfócito B. Então, essa mutação está referindo ao linfócito B, linfoma de Burkitt. Esse linfoma, então, de Burkitt está relacionado com crianças, né? É um linfoma maligno dos maxilares e certas vísceras. Está associado, então, isso aqui acontece no linfócito B. E está associado a um vírus que causa mononucleose infecciosa, que é a doença do beijo, chamado EBV, Epstein-Barr. A mononucleose é uma infecção de garganta, das amígdalas. Então, por isso que está associada a essa região da cabeça, ok? Acontece mais em crianças e é endêmico na África. Se ocorrer, meninas, uma translocação do MYC do 8 para o 14, igual está mostrando aqui para vocês, e uma célula epitelial gera um tumor na célula epitelial? Zezinho, o que você acha, Zezinho? Só que não, meninos. Essa translocação envolve a mudança do gene de um promotor fraco para o promotor forte. Como é que está o promotor lá do gene da imunoglobulina lá na célula epitelial? Ele está desligado, ele não está sendo expresso. A célula epitelial não produz imunoglobulina. Então não adianta, vai ter a translocação e não vai acontecer nada. O MYC não vai ser expresso. Então, essa translocação MYC814 só gera tumor em linfócitos. Por isso que está relacionado com linfomas. Compreenderam? Mais um exemplo de translocação que interessa para nós, que é a translocação do gene ABL para o BCR, que está relacionado com leucemia.
Esse ABL está no 9 e ele vai para o cromossomo 22 lá no BCR. Então, vamos ver o que é ABL e o que é BCR, ok? O gene ABL é um protocongene que codifica uma proteína quinase, uma CDK, que ativa o ciclo celular, ok? E isso foi descoberto, né, estudando a leucemia em murinos. A Belson, né, é o pesquisador, então deu o nome de ABL. Essa proteína ABL, então, né, ela é uma CDK e para funcionar depende de estímulos externos. Isso é normal. Então, com certeza tem que vir quem? Ciclina para formar com a CDK e ser ativado, não é isso que nós aprendemos? Vem o fator exógeno, que estimula a proliferação, não é isso? Esse estímulo chega no receptor de membrana, que vai ativar toda aquela cascata, ativar a RAS, ativar a via da MAP quinase e ativar a produção de MYC e de ciclinas. A ciclina, por sua vez, ativa a BL, ok? Isso é o normal. Meninos, olha aqui, olha a imagem. Nós temos aqui a translocação cromossomo 9 e o cromossomo 22. A proteína, né, o gene ABL, que codifica a proteína ABL, está aqui no final do cromossomo 9. E o BCR, que é de breakpoint aqui, né, de quebra do cromossomo, ele fica bem perto do centrômero aqui. Então, esse cromossomo 22, ele é pequenininho, tá vendo? Quase não tem P, só tem Q. E aí faz uma translocação recíproca. O que quer dizer isso? O pedaço do cromossomo 9 vai lá para o 22 e o pedacinho daqui vai para o cromossomo 9. Então, os dois cromossomos estão translocados. Quando transloca isso aqui, o BCR e a ABL, eles ficam juntos. Esse cromossomo aqui 22 formado, ele é menor do que esse cromossomo 22 normal, tá vendo? Esse cromossomo pequeno é chamado de cromossomo Filadélfia. E no exame de cariótipo, quando ele apresenta, aparece, ele é conclusivo de que aquilo é leucemia, tá bom? Isso é típico de leucemia. Quando isso, então, junta esses dois genes, vai formar uma proteína híbrida, uma mistura de BCR com ABL. Então, forma uma proteína fusionada BCR-ABL, que é uma quinase que está sempre ativa, sempre ativa. Então, essa BCR-ABL, ela vem, fosforila os substratos dela e continua o ciclo celular. Então, essa quinase aqui, ela não depende de ciclina, então ela vai estar disparada, fosforilando. E isso aqui está relacionado com a leucemia mieloide crônica, que os senhores vão estudar mais em patologia lá no 5º período, 6º período também, ok? Bem, existe um medicamento chamado imatinib, que é para tratar a leucemia. Olha o que esse imatinib faz. Ele vem e se liga no local do ATP, tá vendo? O sítio catalítico aqui, ó. E aí não tem como fosforilar os substratos, e aí o linfócito, a célula, no caso mieloblasto, né? Ele não vai proliferar mais, vai dar um stop. Então, esse medicamento é muito bom no tratamento de leucemia mieloide crônica, ok? Chama imatinib. Então, você vê, para que estudar proteína fusionada, para que estudar isso? Como é que vai fazer um medicamento que encaixa aqui? Eu tenho que entender que isso aqui é uma proteína anômala, que foi produzida devido à translocação de BCR e ABL, gerando isso. Tudo bem? Outro protocongene que nós temos que estudar é o BCL2. Alguém sabe o que é? BCL2, meus queridos, é um gene anti-apoptótico, que evita a apoptose. Esse gene codifica proteínas que vão evitar a apoptose e é chamado de freio celular. Ele é acionado quando ocorre rearranjos cromossômicos na célula. Quando uma célula produz muito BCL2, significa que a célula não faz mais apoptose. E é comum em linfomas. Isso é um mecanismo, então, de evasão da apoptose, a expressão aumentada de BCL2. Mas vamos ver direitinho como o BCL2 atua. Para isso, a gente tem que estudar a apoptose, lembrar o que nós já vimos de apoptose. Então, está aqui. Quando uma célula é viável, ela vem, né, com uma célula normal, vem um fator de crescimento
Esse fator de crescimento faz as células produzir BCL2. É como se o hormônio de crescimento, o fator de crescimento que chega ali e fala assim, olha, tá tudo ok, tem comida, tem tudo, a célula pode sobreviver, beleza? Essa proteína BCL2, ela estabiliza a membrana mitocondrial. E ela não deixa com que proteínas que atacam a mitocôndria, que é Bax e Bac, essas proteínas Bax e Bac, elas perfuram a mitocôndria, ok? Então, BCL2 confere estabilidade à membrana mitocondrial externa. Tranquilo? Quando BCL2 diminui ou é inibido, né? Então, BCL2 é inibido por sensores BH3. Quando isso acontece, Bax e Bac perfura a mitocôndria e o citocromo C, que está aqui na mitocôndria, sai para o meio extra ali, para o citossol, e vai começar a ativar a cascata da apoptose, que envolve as caspases, e vai ter apoptose. Quando é que vai ter BH3 aqui? Quando tem lesão do DNA, por exemplo, ou quando falta estímulo para o crescimento, falta hormônio de crescimento, falta comida. Isso vai aumentar a expressão de sensores BH3. Esses sensores BH3 opõem a BCL2, bloqueando o BCL2. Aí Bax e Bac vem, faz um canal, aumentando a permeabilidade dessa membrana e aí extravasa o citocromo C, que em conjunto com outras proteínas vão ativar as caspases e vai ter apoptose. Ok? De novo, essa via que Bax e Bac faz, que envolve mitocôndria, é chamada via intrínseca ou via mitocondrial, que é uma ativação indireta das caspases. Então, eu tenho que ter aumento de sensores BH3 ou diminuição de BCL2, um dos dois. Quando isso aumenta, inibe BCL2. Sem BCL2, como eu falei, Bax e Bac perfura a mitocôndria, extravasa o citocromo C. Citocromo C, ele se liga a uma proteína chamada APAF1, formando uma estrutura chamada apoptossomo. Esse apoptossomo promove a apoptose, ou seja, vai ativar a caspase, isso depende de ATP, a caspase 9, e essa caspase 9, que é chamada de desencadeante, vai ativar as caspases executoras, que são a 3, 6 e 7, e essas caspases ativadas aqui degradam DNA, estonas, proteínas, citoesqueleto, acontecendo a morte, nós falamos de dentro para fora, porque a degradação de DNA, a degradação de citoesqueleto, né, e aquilo tudo envolvido por membrana plasmática e liberar o que a gente chama de anticorpos apoptóticos. Bem, então essa apoptose tem lá, né, uma dança da morte, nós brincamos. Eu tenho BCL2 e os PRO, que é Bax e Bac, BH3, e ainda tem outros complexos como BAT e PUMA. Então, formou o complexo Bax e Bac, ele vai aumentar a permeabilidade, como nós vimos, vai extravasar o citocromo C, que vai se ligar a PAF1, que vai formar o apoptossomo. Esse apoptossomo, trava-língua, né? Ativa a caspase 9, que ativa as caspases desencadeantes, que vão estimular a apoptose, ok? A imagem, então, tem o Bax e Bac sendo inibidos por BCL2. Quando vem BH3 na jogada, formou o complexo BH3 inibe BCL2. Bax e Bac, então, formam canais que permitem a saída de citocromo C, que se junta com a PAF1, formando o apoptossomo, que vai, então, ativar a via das caspases aqui. Essa é a via intrínseca, certo? A via extrínseca, só para a gente relembrar e aprender, quem não sabe, porque a gente vai usar isso com os genes supressores tumorais, com P53, eu tenho que entender isso aqui. Ativa, então, os receptores com domínios de morte da família TNF, que é uma família de receptores triméricos, né? Então, tem o receptor TNF e um receptor chamado FAS, também chamado CD95. Então, a célula tem como morrer por duas formas, em apoptose, pelo TNF, né, ou pelo ligante de FAS. O ligante de FAS é expresso por linfócitos T, que reconhecem antígenos próprios. Quando acontece a ativação disso aqui, ativa as caspases, né, mediante ligação às células com FAS ligante. Quando acontece, então, de ligar FAS ligante com FAS, ocorre a ativação de procaspases 8 e 10, que vai culminar
na ativação de caspases que vão levar à morte celular. Então vejam essa figura. Aqui a gente tem o receptor FAS com seu ligante FAS. Quando isso acontece, do ligante FAS chegar, forma um trímero. Então FAS é um receptor trimérico. Quando junta então 3 unidades, vem uma proteína associada ao domínio de morte, tá vendo? FAD. Esse FAD então ativa a procaspase 8 e a caspase 8 então vai ativar as caspases executoras que vão disparar a apoptose. Então é assim que o FAS ligante com FAS faz a apoptose. Aqui comparando, ó, o FAS também é trímero, tá vendo? Então caspase 8 e 10 ativa as caspases executoras 3, 6, 7, apoptose. Aqui desse lado a gente vê o TNF, receptor TNF, que também é um trímero. Também vem as proteínas adaptadoras, culminando também o que? Na ativação 8 e 10 e as caspases executoras aqui. Tudo bem? É o mesmo princípio, só que as proteínas adaptadoras, né? Aqui eu preciso de mais coisas. E aqui eu preciso então do FAD, domínio de morte associado à FAS. Tem aqui e tem aqui também. Tudo bem? TNF não mata células tumorais? É dessa forma, estimulando a apoptose. Tudo bem? Bem, pessoal, nós vimos então exemplo de mutação pontual, vimos exemplo de translocação, falta a gente ver exemplos de amplificação. E nossos exemplos são baseados então nos receptores de fatores de crescimento. Vamos ver? Existe uma família de receptores para o fator de crescimento EGF, derivado da epiderme, ok? Então, Epidermic Growth Factor. Então, esse no caso, nós estamos falando é o ERB-B1, e ele está sendo superexpresso em carcinomas de células escamosas de pulmão e também 100% dos tumores epiteliais de cabeça e pescoço. Então, todos os pacientes que têm tumor de cabeça e pescoço epitelial têm essa expressão. Então, ele é um marcador que a gente usa para fazer diagnóstico. O paciente está com suspeito de tumor no pescoço, faz uma molecular disso aqui e dá positivo, saiba que você está diante de uma mutação de ganho de função, onde eu vou ter múltiplas cópias desse fator de crescimento, ok? Desse receptor. Outro fator de receptor de hormônio de crescimento, né, de fator de crescimento epidérmico, é o HER2-Neu, também chamado de ERB-B2, ok? Esse receptor também é do tipo tirosina quinase, igual o ERB-B1 do slide anterior, e esse está presente, o gene dele, lá no cromossomo 17, é um protocongene. Esses receptores, tanto ERB-B1 quanto ERB-B2, há uma superexpressão, ok? Há uma amplificação desses genes. E esse HER2, ele está mais relacionado com cânceres de mama e adenocarcinomas de pulmão, ovário e glândulas salivares. Só que eles apresentam em 25 a 30% dos cânceres. E quando eles dão positivo, isso é um mau prognóstico. Por quê? Porque essa expressão aumentada nessas células indica que esse tumor vai proliferar muito. Então, que ele vai ter uma evolução mais agressiva, com pior evolução clínica para aquele paciente. Então, isso da positivo indica um pior prognóstico daquele tumor. Tumor de mama, daí, tumor de estômago, ok? Então, meninos, existem vários receptores para o fator de crescimento epidérmico, ok? E eles fazem parte da família, então, dos ERBs, ok? Então, são receptores do tipo tirosina quinase que recebem esse fator de crescimento epidérmico, beleza? Então, nós vimos dois, ERB-B1 e ERB-B2. Quando acontece a ligação desse fator epidérmico com o ERB-B2, forma um dímero. É um receptor tirosina quinase que vai se autofosforilar. Esse receptor, então, aqui, autofosforilado, ele vai permitir aceitar as proteínas adaptadoras
que vão culminar na ativação da proteína RAS, que é a mini proteína G que nós já vimos. E ela vai ativar a via da MAP quinase, que vai gerar fatores de transcrição, que vão lá para o núcleo da célula e vão estimular a produção de ciclina D e também de MYC. Lembram de MYC? Pessoal, olha essa imagem. Do lado de cá, esquerdo, nós temos uma célula normal, né? Uma célula tumoral, mas que a expressão do receptor ER2 é normal, ok? Essa outra célula é uma célula tumoral, mas que está tendo uma expressão aumentada de ER2, devido à amplificação desse gene. Qual das duas células vai crescer mais rapidamente? Essa aqui. Então, isso aqui vai expandir rapidamente, por isso que é um mau prognóstico. Então, quando ocorre essa mutação ER2 positivo, ou seja, que está amplificado, isso significa que aquele tumor, né, tumor de mama, tumor gástrico, aquilo vai ser muito agressivo. Compreender a diferença? Então, quando ocorre essa mutação nesse receptor, que é um receptor tipo tirosina quinase, é um protocongene, virou um congene, então, isso é um mau prognóstico no tratamento desse câncer. Beleza? Qual que é a importância de descobrir essa expressão aumentada de ER2? Foi desenvolvimento de anticorpos monoclonais para o tratamento. Então, eles desenvolveram um anticorpo que bloqueia esse receptor, impedindo com que não chegue aqui o fator epidêmico de crescimento. Então, essa célula não vai proliferar, vai parar a sinalização, ok? Então, fizeram esse medicamento, que é o trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal, comercialmente é chamado de Herceptin. Beleza? E, Luciana, qual outro exemplo que a gente tem de amplificação além desses de receptores? O MYC também pode ser expresso em grandes quantidades devido a uma amplificação do gene MYC. Isso acontece em neuroblastomas, onde o MYC, MYC de neuroblastoma, codifica N-MYC. Quando vocês verem esse MYC-C, né, é cell, o seu de cell, o MYC da célula, ok? Então, neuroblastoma, eles estão amplificados em mais de 40% dos pacientes com estágios avançados de neuroblastoma. Apenas 30% dos pacientes com doenças avançadas, meninos, quando tem esse prognóstico aqui, quando tem esse diagnóstico, sobrevivem após 3 anos. Então, vê como isso é um mau prognóstico. E como nós podemos identificar se esse tumor surgiu com uma amplificação gênica? Que técnica a gente pode fazer? Existe uma hibridização genômica, a gente vem com uma sonda, se hibridizando com cromossomo em vários pontos, a gente vê isso. O próprio sequenciamento pode mostrar depois, né, o sequenciamento genômico, todo o material genético da pessoa. E existe uma técnica muito simples, que é a análise citogenética padrão, onde a pessoa, quando tem uma amplificação, a célula tumoral, quando tem essa amplificação, apresenta duas estruturas que nós vamos aprender. São os duplos diminutos e regiões de coloração homogênea. O que vem a ser essas estruturas? Aqui são os duplos diminutos que apresentam aos pares, uma célula vai ter 30, 40 pares, isso aqui. E eles representam cromossomos acêntricos muito pequenos. E as regiões de coloração homogênea, que vem do inglês, HSR. Então, isso aqui é a amplificação do gene com uma região bem grande e ampliada. Pouco se sabe desses duplos diminutos, mas é típico de amplificação. Isso mostra instabilidades cromossômicas, representam isso. E mostra que esses tumores são agressivos. Isso é mau prognóstico, porque é a amplificação de protocongenes que vão, então, fazer uma expansão bem mais rápida. Ok? Alguns artigos falam que esses duplos diminutos seriam resultados, sairiam, né? Seriam, por exemplo, CMYC, N-MYC disso aqui, que estariam saindo daqui.
Então, que seriam essas regiões homogêneas que originam esses cromossomos acêntricos aqui, ou seja, sem centrómeros. Falta estudar muito ainda sobre esses papéis desses duplos diminutos, tudo bem? Então, as células neoplásicas, elas podem apresentar essas alterações citogenéticas que referem-se a uma instabilidade do cromossomo. Essa instabilidade pode ser resultado de uma falta de metilação do cromossomo, que nós vamos entender na próxima videoaula, ok? Tá bravo, meninos? Achei que o Teco já cansou? E os genes supressores tumorais? Quais mecanismos genéticos permitem uma mutação de perda de função? Isso é assunto para o próximo vídeo que vocês terão, né? Eu achei melhor dividir em 3 times diferentes. E aí, se a cabeça cansar, você assiste o primeiro vídeo, segundo vídeo, dá um time e vai para o terceiro vídeo, ok? Obrigada a todos. Se tiverem perguntas, anotem aí para o nosso fórum, tá bom? E que a gente tenha sempre esperança, mesmo nesse tempo, né? De tanto problema, de tanto Covid, de isolamento, que a gente tenha a esperança que tudo isso vai passar. E vai passar, eu creio. Essas são as nossas referências, meninos. E espero que estudem, né? Que usem também o livro de patologia do Robbins. E obrigada a todos. E como vocês dizem, né? Se gostar do vídeo, dá um likezinho aí para a professora Luciana, tá bom? Obrigada, viu, meninos, pela atenção. Até a próxima videoaula.